Gálatas, carta que Paulo escreve às igrejas da Galácia, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Faça o seguinte, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar bastante nesse texto, nesse mês todo, mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar nesse momento. Vamos orar? Pedir para que Deus fale conosco, pedir para que Deus guie o nosso ano, guie as nossas vidas, guie as nossas decisões. Em nome de Jesus. Senhor Deus, gratos nós somos, Senhor, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui, foi o Senhor que preparou, Deus, esse dia, foi o Senhor que preparou, Deus, essa oportunidade de estarmos na sua casa, de podermos ouvir a sua voz. Então, Deus, nós te pedimos, fala conosco. Senhor, ilumina, Senhor, a nossa mente, quebranta o nosso coração, abra, Deus, os nossos ouvidos. Que nada, Senhor, e nem ninguém possa nos atrapalhar de ouvir, de compreender e de guardar no nosso coração a sua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor fala, que o Senhor continua falando. Nós cremos que o Senhor não parou de falar, sei lá, na época dos apóstolos, na época dos profetas, mas a sua voz ainda pode ser ouvida, Senhor, nesse dia, nessa noite. Então nós te pedimos, Deus, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A carta que Paulo escreve aos Gálatas, a região da Galácia, são as igrejas da Galácia, nasce de um problema interno, exatamente isso que você me ouviu. A carta que Paulo escreve nasce porque está acontecendo nessas igrejas um problema interno. Paulo não está tratando da perseguição dos cristãos, ou então de uma imposição do Império Romano, ou de algum problema externo, algo que está acontecendo fora da igreja e influencia a igreja de alguma forma. Não, Paulo está tratando de um problema interno. A verdade é que começou a surgir dentro dessas igrejas um falso ensino, e preste atenção, porque esse ensino ainda hoje é ensinado em muitos lugares que se dizem cristãos, que se dizem igreja de Cristo. Nas igrejas da Galácia surgiu um falso ensino, que ensinava, mestres que ensinavam de forma velada que o sacrifício de Jesus e crer no sacrifício de Jesus não era mais suficiente. Você diz, olha, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu creio em Jesus, e eles falavam assim, olha, tudo bem, mas você precisa fazer mais algumas coisas. Não era suficiente. Esse ensino, ele trazia uma instrução a esses irmãos, que eles também deviam voltar às velhas práticas da antiga aliança. Eles precisavam cumprir parte da lei de Moisés, coisa que em Cristo Jesus foi cumprida. Coisa que em Cristo Jesus se encontrou ali a sua maneira plena, a sua completude. E esses irmãos ensinavam isso.
Você não deve apenas crer em Jesus, você também deve ser circuncidado, você também deve guardar as festas judaicas, você também deve fazer os ritos judaicos. E é exatamente aí que Paulo escreve essa carta. Então, irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 4, eu estou fazendo um breve panorama para você entender o que está acontecendo aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo trata da verdade do Evangelho. Paulo ele confronta esse ensino errado, esse ensino demoníaco. Paulo diz ser um ensino anátema, maldito, com o verdadeiro Evangelho, com o Evangelho de Cristo Jesus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo está explicando, Paulo está ensinando, ou melhor, reensinando. No capítulo 5, Paulo fala sobre a liberdade no Espírito, uma liberdade que nos livra, que nos arranca da prisão do legalismo que a religião nos impõe. E então, no capítulo 6, Paulo ele nos mostra como essa liberdade que nós temos no Espírito, ela que é garantida pelo Evangelho de Jesus, ela deve ser colocada em prática no dia a dia. Então, do capítulo 1 ao 4, Paulo está explicando, no capítulo 5 ele ainda continua explicando e ensinando, e agora no capítulo 6 nós temos algo muito prático, algo que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia, e não somente a igreja dos Gálatas. Em outras palavras, Paulo não apenas corrige a teologia, palavra temida para algumas pessoas dentro da igreja. Paulo não corrige apenas a teologia dos Gálatas, o modo de pensar dos Gálatas. Paulo agora corrige a maneira como essas pessoas estavam se tratando. Paulo corrige agora a maneira como essas pessoas estavam em comunhão, como eles viviam juntos. Irmãos, de verdade, eu cheguei à conclusão, depois de todos esses meus anos, eu sei que você me olha e pensa que eu tenho 18 anos, mas não, a barba talvez pode esconder um pouco a verdadeira idade, mas eu cheguei à conclusão que depois de todos esses meus anos dentro da igreja, a conclusão de que a religião, preste atenção, a conclusão de que a religião tem um poder muito grande. E a religião tem um poder muito grande, um poder capaz de desumanizar as pessoas. Eu vou te explicar o porquê. Quando a religião, a religiosidade assume o lugar do Evangelho, as pessoas passam de ser pessoas e elas acabam se tornando apenas funções. A religião trata assim. A religiosidade trata as pessoas assim, desumaniza as pessoas. Não são apenas pessoas, são funções, são números, são simples objetos. A religião vê uma pessoa como parte da soma de um número qualquer. Olha, na minha igreja tem 100, 200 pessoas, no meu voluntariado tem 30, 40, 50, e as pessoas são apenas números. A religião vê alguém que serve, mas quando essa pessoa não serve, bom, ela é descartada. A religiosidade dentro do ambiente de igreja vê a pessoa que funciona, que está dando fruto, mas quando essa pessoa para de funcionar, bom, ela é descartada, ela é jogada para fora. A religião é responsável pela divisão. A religiosidade é responsável pela divisão. Não, eu não estou falando que a igreja... Não, a igreja de Jesus, ela é santa, ela pertence ao mestre, ela pertence ao noivo, e o noivo cuida dela. Eu estou falando a religião, aquilo que o homem faz, aquilo que o homem pode fazer. A religião é responsável por criar hierarquias, por criar dependência. Afinal, somente aqueles que possuem um determinado tipo de status espiritual é que tem voz, é que tem autoridade diante de Deus, é que podem exigir alguma coisa. Se você não tem esse tipo de status espiritual, se você não tem o cargo, se você não foi ungido a pastor, apóstolo, bispo, então você não tem essa liberdade de exigir coisas de Deus. A religião, ela produz os seus ritos, ela produz os seus códigos, ela produz as suas exigências. Então você sabe o que tem que fazer, quando fazer e como fazer. E se você não sabe, você não cabe aqui, você não pertence ao nosso grupinho. A religião separa, a religião divide, desumaniza as pessoas.
Você não enxerga as pessoas como gente de verdade. É só quem faz, quem não faz, quem presta, quem não presta. É por isso que o religioso, ele não considera as dores do outro. É por isso que o religioso é aquele que ignora a fraqueza das pessoas. É aquela pessoa que se torna insensível à dificuldade das pessoas. Certamente você já conheceu alguém assim. Certamente você conhece alguém assim. Ou talvez, Alex, se eu não conheci, não conhece, graças a Deus, mas talvez você já deve ter ouvido. Alguém que trata os outros assim, como um mero objeto. Serve para mim. Se não serve, lança fora. Enquanto faz, beleza. Quando não faz, vai embora. Jesus combateu isso quando a gente vê os confrontos dele com os fariseus, com os doutores da lei. Jesus combate esse tipo de religiosidade, esse tipo de religião que desumaniza as pessoas. E Paulo, no capítulo 6, ele também passa a corrigir esse tipo de visão que foi possivelmente adotada por conta desse falso ensino que se instalou nas igrejas da Galácia. Paulo fala, olha galera, vocês aprenderam certo, aprenderam o evangelho certo, mas veio alguns falando na orelha de vocês e vocês desaprenderam. Aprenderam que deveriam voltar para aquilo que Cristo ele já consumou, para aquilo que Cristo ele já cumpriu, e isso está afetando a maneira como vocês estão agindo, isso está afetando a maneira como vocês estão lidando uns com os outros. Paulo passa a tratar, a falar de uma visão diferente para o outro, para o próximo. Paulo reapresenta o evangelho aos Gálatas. E Paulo passa de novo a ensinar esses irmãos a lidar com o próximo, a lidar com quem está do lado, a lidar com quem está à frente, a lidar com quem está atrás, a lidar com quem está caminhando contigo, de uma maneira verdadeira, de uma maneira real. Lidar com pessoas reais, com falhas reais, em situações reais. A religião cria muito bem algo que é somente aparência. O evangelho, não. Então, irmãos, preste atenção. A primeira coisa que Paulo nos deixa muito claro nesse texto, o versículo de número 1, a parte A desse versículo, é que pessoas falham. Exatamente isso. Paulo deixa isso muito claro para mim e para você. Pessoas, tem alguém aqui que é pessoa, ser humano, carne e osso? Ainda bem. Se não tivesse o FBI já invadiria aqui, levaria você para a área 51, estudaria você. Paulo nos mostra, Paulo declara e nos ensina que pessoas falham. O texto do versículo 1 do capítulo 6 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Paulo não trata a queda, não trata o erro, não trata o pecado como algo distante. Paulo não fala do pecado, da falha, do erro como algo improvável. Paulo, ele não trata disso como algo que acontece com certa raridade. Hora ou outra acontece isso. Não, não, não. Paulo, ele parte da realidade de como a vida cristã é vivida no dia a dia. Pessoas falham. Quem está do seu lado, falha. O seu marido, falha. A sua esposa, falha. Seu filho, falha. O seu amigo de longa data também pode falhar. Seu pai, a sua mãe, o pastor, o voluntário, o líder, o músico, falham. Pessoas falham. A questão é que por muitas vezes o ambiente religioso cria a ideia de que a falha é algo anormal. É algo que não deveria acontecer entre nós. E de verdade, irmãos, em partes isso faz total sentido. Afinal, nós somos chamados para a santidade. E nós que aprendemos da palavra de Deus e do próprio Deus, é claro que nós não devemos passar a mão no pecado, passar um pano sobre o pecado, esconder o pecado debaixo do tapete. Não é uma questão de relativizar o pecado. Todo pecado, todo e qualquer pecado é uma afronta a Deus. No entanto, o que acontece em muitos ambientes é uma exigição, é uma exigência da perfeição dos outros,
sem levar em consideração que todos nós somos seres que estamos em constante construção nas mãos de Deus. Você já deve ter ouvido falar de situações assim, de gente que espera que os outros sejam perfeitos, mas essa pessoa não leva em consideração que às vezes você está passando por um processo. Não leve em consideração que às vezes Deus está te construindo, às vezes Deus está te destruindo para reconstruir, mas isso acontece. E aí dentro de um ambiente religioso, com pessoas religiosas, entenda, hoje vai ficar muito claro isso, a distinção entre religião, religiosidade e evangelho. E aí dentro desse ambiente de religião, de pessoas religiosas, todo mundo tem que ser perfeito. Todo mundo não pode dar um passo fora. E quem dera, irmãos, se nós conseguíssemos fazer isso. Quem dera, irmãos, se nós conseguíssemos andar assim sempre. Lembre-se, isso não é um passar pano. Isso não é um relativizar o pecado. Falar, não, o pecado está tudo de boa. Pode cometer, esse pecado está liberado. Não, isso não é um passar pano. Afinal, Paulo, ele diz exatamente, irmãos, se alguém for surpreendido em pecado. A ideia aqui de Paulo não é alguém que planejou a queda. A ideia de Paulo não é alguém que fez suas contas e que arquitetou fazer o mal. A ideia de Paulo não é alguém que é um canalha, que é um safado, uma safada. Não, a ideia de Paulo é alguém que foi surpreendido pelo pecado, alguém que estava vigiando, mas por algum momento ele parou de vigiar, por algum motivo ele parou de vigiar e ele caiu. Paulo está falando de alguém que talvez nunca imaginou enfrentar o que está enfrentando e muitas vezes lutou contra isso, mas de algum momento, em alguma forma, a pessoa caiu, foi surpreendida pelo pecado. O grande problema, irmãos, ele está em nós sermos insensíveis e nós não percebemos esse tipo de diferença no nosso lugar. Nós colocamos todas as pessoas no mesmo saco e a gente fala assim, tudo isso aqui não presta. A gente olha para a igreja e a gente fala assim, todas as igrejas são iguais. A mulherada olha para os homens e fala assim, todo homem não presta, todo homem, não dá para confiar. E coloca todo mundo na mesma caixa e a gente rotula. E a gente não consegue diferenciar. A gente não consegue ser sensível a ponto de reconhecer, peraí, essa pessoa é sincera com Deus, mas infelizmente ela falha. Mas infelizmente ela cai. A religião, ela exige uma aparência de perfeição. Aqui nessa igreja todo mundo tem que se vestir desse jeito, tem que falar desse jeito, tem que agir desse jeito, e se não fizer desse jeito, fora. Vai embora. Você não cabe aqui. A religião cria essa aparência de perfeição, que é só aparência. Mas o Evangelho de Jesus, ele lida com a fragilidade humana como ela realmente é. E é por esse motivo, é exatamente por isso que alguém é surpreendido em pecado. Paulo, quando vê essa pessoa surpreendida em pecado, ele não fala assim, olha, afasta ela, joga para longe, coloca para fora do arraial, expõe essa pessoa, descarta. Não, Paulo, ele fala assim, restaure essa pessoa. Diga comigo, restaure. Fala para a pessoa que está ao seu lado, restaure. Isso, agora você falou com ela, agora volta para cá. Paulo, ele não fala para descartar. Paulo não fala para mandar embora. Paulo não fala para pisar. Paulo fala para restaurar a pessoa com mansidão. E restaurar é trazer a pessoa de volta, porque essa pessoa ainda tem valor. O Evangelho, irmãos, aprenda isso. O Evangelho de Cristo Jesus, ele não ignora o erro, mas ele também não reduz a pessoa ao erro. Cristo Jesus, ele não faz assim, tá bom, vai, peca aí, depois a gente se resolve. Não. Jesus, ele não ignora o erro, mas ele também não te reduz ao erro. Já pensou se ele fizesse isso comigo e com você? Da maneira como nós fazemos com quem está do nosso lado? Se alguém erra, a gente marca essa pessoa para sempre. Se alguém falha com a gente de alguma maneira, a gente marca ela e para sempre vai ser assim. A gente fala assim, quer saber, não quero nem cruzar o caminho com ela. Já pensou se Jesus, ele lidasse com a gente da mesma maneira?
O Evangelho de Cristo Jesus não ignora o erro, mas também não reduz a pessoa ao erro. A religião faz isso. Quando Paulo ele fala da cura para as igrejas da Galácia, Paulo ele não apenas corrige a maneira como eles creem. Irmãos, a gente pode fazer EBD aqui, a gente pode fazer o IVA College, a gente pode fazer faculdade, mas a questão não é só corrigir a maneira como se crê, mas também é corrigir a maneira como nós lidamos com o nosso próximo, como nós lidamos com o pecado, e principalmente com aqueles que fazem parte da família da fé. Nos reunimos todos os domingos aqui, você senta todos os domingos, às vezes do lado da mesma pessoa, e você não consegue olhar nos olhos e dar uma paz do Senhor, de maneira sincera. Você até abraça, aquele abraço que você fica assim, ó, você dá um tapinha nas costas. Sabe aquele abraço que a vontade mesmo é você, se eu tivesse aqui uma adaga. O Evangelho, ele corrige tudo isso. Então logo em seguida, depois de assumir a possibilidade, a total possibilidade, de que pessoas podem ser surpreendidas pelo pecado e podem cair, e depois de nos chamar a atenção para restaurar essas pessoas com mansidão, Paulo ele nos apresenta o motivo pelo qual nós devemos fazer isso. Ele nos convida a olhar para nós mesmos. É isso que nós encontramos na parte B do versículo 1. Olha só, novamente. Parte A, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. A parte B, por que nós devemos fazer isso? Paulo responde, cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. O alerta de Paulo, ele corrige uma postura muito comum no ambiente religioso. A ideia de que o erro de uma pessoa torna essa pessoa inferior, e o fato de eu não cometer o mesmo pecado que ela cometeu, o fato de eu não errar da mesma maneira como ela errou, me torna superior. É aquela pessoa que olha e fala assim, tá vendo fulano? Sabe fulana, vem cá. Que crente é bom de fofoca, né? Não é fofoca, é compartilhamento de informações para oração. Deixa Deus ver aí que você está, maquiando o que é o pecado. Mas você fala, sabe fulano? Sabe fulana? Errou, falhou, caiu, fez o que não devia, falou o que não devia. E aí a gente fala assim, ainda bem que não sou eu. A gente olha para quem erra e a gente fala assim, tá vendo? Sabia, estava na cara, uma hora ia fazer. Tá vendo, uma hora ela ia cair, eu estava vendo, estava só contando, ó. Eu dei 4 meses, em uma semana ela fez, não precisou nem dos 4 meses. A gente olha para o outro com um olhar de superioridade, acreditamos que somos melhores, porque nós não cometemos o mesmo pecado, não cometemos o mesmo erro. Facilmente quando alguém cai, facilmente quando alguém é surpreendido em pecado, eu estou falando disso de dentro da igreja, amém? Eu não estou falando de coisa lá do mundo não, irmão. Eu não estou falando de artista, de subcelebridade, de celebridade, não. Eu estou falando de coisa que acontece dentro da igreja. Facilmente, quando alguém cai, surge na nossa mente aquele pensamento, isso nunca aconteceria comigo. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas eu confesso, eu já pensei isso. Acho que todos nós, se formos sinceros e verdadeiros, já pensamos isso. Alguém falhou, alguém caiu, foi surpreendido em pecado. Aí você fala assim, eu não seria capaz de fazer isso. Eu não pecaria dessa forma não. Eu não seria essa pessoa que chegaria até ali. Paulo, ele escreve exatamente para confrontar esse tipo de orgulho espiritual que muitas vezes nós temos. Sim. A gente arrota uma santidade que é pecaminosa. Olha que paradoxo isso. Charles Spurgeon, ele vai falar sobre isso. Ele fala que até mesmo na nossa oração, até mesmo na nossa santidade existe pecado. A gente arrota uma santidade que é pecaminosa. É um orgulho. Sabe por quê? Porque eu vou todos os domingos na igreja. Legal. Alex, olha, eu fiquei muito triste que no primeiro domingo do ano não teve culto. Você quebrou a minha campanha de ir todos os domingos, 52 domingos por ano.
Legal, você vem, que bom, vai ser maravilhoso te receber nesse ano todo, em todos os domingos, mas isso não te faz alguém melhor, isso não te faz alguém superior aos outros. É um orgulho que nós nutrimos, é um orgulho que nós nutrimos do quanto nós oramos, do quanto nós lemos a Bíblia, do quanto nós sabemos, do quanto nós falamos em línguas, do quanto tempo que eu estou na igreja, do quanto tempo que eu faço a obra, do que eu faço na igreja. Paulo, ele não está nos ensinando que nós devemos restaurar aquele que caiu com mansidão, porque nós somos melhores, mais maduros, mais capacitados, mas Paulo está ensinando que nós devemos restaurar esse irmão que caiu, que foi surpreendido pelo pecado, porque todos nós estamos suscetíveis ao mesmo erro. Não há nada na minha vida e nada na sua vida que, de maneira natural, te blinde a não errar da mesma maneira. Você viu, fulano se desviou. Toma cuidado, irmão, pode ser você. Não acha que você é intocável. Não, mas essa semana, Alex, eu jejuei toda semana. Legal. Que bom, continue assim. Mas não ache que isso te torna alguém melhor. Não ache que isso te torna alguém superior aos outros. É belo, irmãos, é bonito demais o fato de que o mesmo texto que nos chama à restauração do outro, também nos chama à vigilância do nosso próprio coração. Trabalhe em prol da outra pessoa, ajude essa pessoa que caiu a se levantar, mas espera aí, olhe para você também. Olha, aquela pessoa caiu, ajude, estenda a mão, mas também olhe para você, você também pode ser alguém que caia. Dentro da comunidade de discípulos de Jesus, nós não somos chamados a desconfiar do nosso próximo, mas sim a termos uma consciência humilde de nós mesmos. Tem alguém que errou com você na igreja, que você não quer nem mais contato. Porque talvez essa pessoa não te deu a paz do Senhor. Porque talvez essa pessoa, ela passou por você e não te cumprimentou, não te deu um abraço, não mandou a mensagem. Aí você fala, quer saber? Eu não quero nem saber dessa pessoa. Porque essa pessoa nem crente está na igreja e está fingindo. Olha lá. E a gente acha que é melhor, porque eu faço isso. Porque eu cumprimento todo mundo. Porque eu abraço todo mundo. Nos achamos melhores. Mas o que Paulo fala é, olha, toma cuidado. Essa pessoa que caiu, ela precisa da mesma graça que você recebeu de Jesus. Eu não ajudo a alguém porque eu estou acima dessa pessoa. Eu ajudo porque eu estou no mesmo caminho. Irmãos, você não estende a mão para uma pessoa porque você é melhor do que essa pessoa. Você estende a mão para essa pessoa porque um dia pode ser você que esteja aí no chão. E é essa pessoa que vai estender a mão para falar para você, olha, aquele dia lá, você me levantou, você me ajudou, você cuidou das minhas feridas, você orou por mim, agora é minha vez de retribuir. Isso é a comunidade dos santos. O problema é que a gente age com tanto egoísmo que isso a gente não consegue quase nem viver dentro da igreja. E aí então, que depois, quando Paulo ele finaliza a primeira parte do seu argumento, ele torna ainda mais concreta essa nova forma de relacionamento que o Evangelho produz. Paulo deixa claro que trabalhar na restauração de uma pessoa, e em levantar uma pessoa que foi surpreendida pelo pecado, não é apenas corrigir com palavras, como algumas pessoas pensam. Senta aqui que eu vou te dar um sermão e falar o que você está errando, o que você está fazendo de errado. Não, Paulo ele fala, não é só isso. Não é só falar sobre a graça de Deus. Paulo, ele acaba aprofundando o seu argumento. Paulo, ele coloca a régua mais acima, irmãos. Não vai ser tão fácil cumprir isso. Porque Paulo fala, não é só você falar palavras bonitas, não é só você falar que vai orar por essa pessoa. Paulo, ele nos ensina que também nós precisamos nos envolver. E por esse motivo ele escreve o versículo de número 2. Paulo diz, levem os fardos pesados
uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que o apóstolo ele está dizendo é que o evangelho ele cria uma comunidade onde as pessoas não falam apenas de amor. E é bem sugestivo isso para a igreja que tem como nome Vivendo em Amor. Paulo, ele demonstra que o evangelho cria uma comunidade de pessoas que falam de amor, mas pessoas que estão dispostas, pessoas que estão disponíveis a carregar juntas os fardos umas das outras. Irmão, preste atenção. Isso é se aproximar da dor do outro. Isso, irmãos, é entrar na dificuldade do outro. Isso, irmãos, não é tratar do sofrimento alheio como algo distante. Novamente aqui nós vemos a diferença entre a lógica da religião e a lógica do evangelho. A religião diz, problema é seu, resolva. E se você quer resolver, eu tenho aqui o óleo ungido, que eu estou vendendo por R$500, coisa que eu comprei aqui no Carrefour. Mas eu falo que fui lá em Israel. Problema é seu, a religião trata assim. Não, peraí, tem muita coisa para a gente se preocupar, tem um programa de TV para pagar, tem um programa de rádio, tem as coisas que nós estamos fazendo, problema é seu. Enquanto a religião diz, problema é seu, o evangelho diz, nós precisamos caminhar junto, vem cá que eu te ajudo. O religioso olha para o problema do outro e fala assim, eu tenho os meus, cada um com os seus. É ema, cada um com os seus problemas. O religioso trata assim, o religioso pensa assim. O evangelho, aquele que foi alcançado pelo evangelho de Cristo, fala assim, não, a gente caminha junto, a gente divide os mesmos fardos. Irmãos, é claro que o nosso texto não está nos ensinando que nós devemos assumir as responsabilidades que não são nossas. Aguarde, porque nós vamos chegar lá. Não perca o próximo domingo. Esse texto não está falando, olha, assuma responsabilidades que é dos outros. Aquilo que o outro tem que fazer. Não, esse texto não está falando sobre isso. A verdade é que esse texto está deixando claro que existem momentos na vida de todos nós, que aquilo que nós carregamos é pesado demais. E se você não tem noção disso, volta alguns passos atrás para aquilo que a gente já viu. Você precisa olhar para si e ter uma consciência exata de quem você é. Todos nós, independente se você está na igreja há um ano, há uma semana, há um mês, há 10 anos, se você prega, se você não prega, se você é membro, se você é líder, todos nós, em algum momento das nossas vidas, carregamos um peso que é muito grande para nós mesmos. Todos nós, ninguém está livre disso. Sabe, existem dores, existem momentos que nos sufocam. Ninguém pode negar a existência de dores que nos paralisam, de processos que nós precisamos compartilhar com alguém, de momentos das nossas vidas que nós precisamos de um ombro amigo, porque senão a gente é esmagado, a gente é destruído ali sozinho. Tem muita gente morrendo na igreja por causa disso. Primeiro, porque não está aberto a pedir ajuda e chamar alguém, me ajuda. E segundo, porque mesmo se chama, não tem ninguém para ajudar. Olha que grande problema a gente se enfiou. Como crente, como cristão. É claro que nós trocamos o nosso fardo com Jesus, né? O seu fardo é bom, é leve, enfim, mas ainda assim nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus ele chega assim, olha, pega o meu fardo é melhor do que o seu, e o exemplo que ele dá é esse, é de carregar junto conosco, para que nós também possamos carregar junto com os nossos irmãos. Olha, irmão, se você não deseja se envolver com a dor do outro, preste muita atenção aqui. Primeira mensagem do ano de 2026, uma palavra profética para você. Se você quer levantar a mão, você levanta ou não. Mas se você não quer se envolver com a dor do outro, se você não quer se aproximar da dificuldade do outro, se você prefere manter distância do problema do outro, então talvez você está no lugar errado. E pior, você está servindo ao Deus errado. A imagem
que nós temos aqui é uma imagem de um campo de batalha, de um campo de guerra. Onde no campo de guerra, ou a gente está junto, batalhando contra o inimigo, ou então se cada um continuar atirando para um lado, sem nenhum propósito, uma hora a gente perde a batalha. Já assistiu aquele filme, o Resgate do Soldado Ryan? É isso. É exatamente isso que Paulo ele está nos corrigindo, esse nosso tratamento com os outros. Eu preciso estar disponível a saber que eu estou em batalha, eu estou no meio da guerra, mas em algum momento eu vou ter que também, além de batalhar, além de guerrear, também servir como socorro para quem está perto de mim. O Evangelho de Cristo Jesus não fala sobre distância, mas fala sobre aproximação. Não adianta, irmão, você ver alguém se afundando na lama e você falar assim, o problema é dele. É por isso que existe tanta rejeição de pessoas quando a gente fala assim, vem visitar a minha igreja, vem ser crente, que nem nós é crente. A pessoa fala assim, ser crente que nem você? E da igreja, da sua igreja? Você vê como que a gente está longe do Evangelho de Jesus. Cristo ele não espera que nós façamos essas coisas porque está tudo perfeito nas nossas vidas. Não, Jesus não está esperando tudo, quando tudo acabar, quando finalmente você conseguir sentar no seu sofá, ligar sua TV e assistir 14 séries, aí você está de boa, aí agora você vai trabalhar, aí agora você vai trabalhar na restauração de quem caiu. Não. E Paulo não está falando, a Bíblia não está falando, Deus não está falando que isso cabe apenas ao pastor, ao evangelista, ao líder. Não. Paulo ele é bem claro, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, ele não coloca cargo, ele não coloca status, é a todos nós. Inclui a todos nós. Isso é cumprir a lei de Cristo. Compreender que as pessoas falham, que as pessoas erram. Trabalhar na restauração dessas pessoas. Ter a consciência que nós também podemos falhar, de que nós falhamos, de que nós erramos. E estarmos envolvidos com a dor do próximo, vamos ser sinceros, são coisas que não são normais a nós. Tudo isso são coisas que não são naturais a mim e a você. Pode ser que você, por causa da sua criação, por causa do que você enfrentou, você tenha até um olhar um pouco melhor para as pessoas. Pode ser que você seja até um pouco mais consciente do que a grande maioria, mas compreender que as pessoas erram, trabalhar na restauração dessas mesmas pessoas, ter consciência de que nós somos e estamos envolvidos com a dor do outro, isso não é algo normal. E tudo isso que eu falei, tudo isso que nós vimos nesses 2 primeiros versículos, são coisas que estão de acordo exatamente com aquilo que Deus falou comigo no final do ano passado. Como eu disse para você, enquanto nós tivemos um ano desafiador, a minha oração a Deus foi exatamente a respeito do que Ele tinha para as nossas vidas e do que Ele tem para as nossas vidas nesse novo ano. E como eu disse para você, nisso Deus me deu 3 palavras de ordem mesmo, é um imperativo, 3 palavras de ordem que funcionam exatamente como placas de trânsito. Quem dirige aí? Tem algum irmã que dirige aí? Amém? A placa de trânsito funciona como? Ela vai te sintonizando se você está perto do lugar que você está para chegar, se você não está, se você está longe, se você está perdido ou não está. E essas 3 palavras de ordem, elas funcionam exatamente como essas placas de trânsito que apontam para a direção correta para o nosso ano e para toda a nossa vida em Cristo Jesus. E a primeira palavra de ordem que Deus Ele me deu, ela se resume exatamente em tudo que nós ouvimos hoje, ela é: seja humano. Exatamente isso. Seja humano. Primeiro sermão desse ano,
A primeira palavra não é vá, conquiste, vá, a terra é sua, aonde você colocar a planta dos seus pés é seu. Não, é o ano do transbordar, é o ano da porção dobrada. Não. A primeira palavra que Deus Ele me deu e de que Deus nos deu como igreja é essa: seja humano. O pecado, preste atenção. O pecado, ele não apenas nos afastou de Deus. O pecado, ele também nos afastou de quem nós deveríamos ser. Gênesis capítulo 1, versículo 26, não precisa abrir, diz que Deus, ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós fomos criados por Deus para refletir algo do caráter de Deus, para refletir a bondade de Deus e para refletir o cuidado de Deus. O que o pecado ele fez não foi apenas nos tornar culpados diante de Deus, mas também nos deformar a ponto de nós não vivemos mais de acordo com aquilo que o Criador nos criou para ser. Em Romanos capítulo 1, você não vai precisar abrir, depois você lê na sua casa. Paulo ele fala sobre as consequências do pecado, sobre as consequências do homem virar as costas para Deus e abandonar Deus. E a imagem de Romanos capítulo 1, depois quando você for ler na sua casa, como lição de casa, não é apenas de pessoas distantes de Deus, mas de pessoas desfiguradas, profundamente desfiguradas, deformadas. Ali nós vemos pessoas, ali nós vemos gente que são entregues às suas paixões, aos seus desejos, aos seus impulsos. Em Romanos capítulo 1, nós vemos pessoas que passam a viver guiadas pelos seus instintos, pelos seus sentimentos, pelas suas vontades do momento. Paulo ele diz, por desprezarem o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou essas pessoas a um tipo de mentalidade reprovável. É como se a pessoa que agora abandona Deus e abraça o pecado, ela perde aquilo que torna ela verdadeiramente humana. E se nós olharmos para o nosso redor, preste atenção, se nós olharmos para o nosso redor, e se nós olharmos para as notícias que nos cercam, nós vamos perceber exatamente isso. Vamos perceber pessoas que não agem como pessoas, pessoas que são dominadas pelos seus impulsos, pelos seus desejos. Nós vemos nas notícias, nós vemos ao nosso redor pessoas que mais se parecem com animais do que com seres humanos. Aí, irmão, você vai assistir aquele documentário do Discovery Channel, do National Geographic. Eu não sei se você gosta de ver o leão correndo na savana, aí você vê o macaco subindo na árvore, e a gente olha para aquilo e fala assim, olha lá, você viu um animal, ele parece que é um homem. Nossa, você viu aquele, tem a mesma atitude. Não, irmão, o problema não é que o animal está copiando o humano, não. O problema é que o homem hoje em dia, a humanidade hoje em dia, mais se parece com o animal. Talvez, bom, primeiro sermão do ano, já vou falar isso para você já ficar com... Você vai ter que me perdoar então, irmão. Mas talvez seja até por isso que a nossa sociedade hoje prefere ter um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito como filho do que um filho. Porque a gente vê exatamente isso lá fora, a gente vê, olha lá, um bando de animal. Eu prefiro, pelo menos esse animal eu sei que é um animal. Os irmãos pai de pet, já procurando no Google. Igrejas próximas da minha casa. Calma, irmão, vai ter que perdoar, 70 vezes 7. Amém? Glória a Deus. Alex, e eu que sou pai de planta? Irmão, acho que a gente vai abrir o culto de libertação na sexta-feira. Mas é verdade. Você já percebeu isso? Não é normal, eu não sei se você acha normal. Um homem andar pela rua e ele olha uma menina. E aí ele sente desejo por essa menina. E aí o que ele faz? Ele rapta essa mulher, ele rapta essa menina, abusa, joga fora. Não é normal, isso é coisa de animal. Animal sente o desejo, animal sente o impulso e faz, e vai.
Não é normal, irmão, dentro da empresa, a pessoa criar uma armadilha. A gente usa até termos de animais. Pronta para dar o bote. Para destruir a outra, para assumir o lugar da outra. Porque a gente usa até o ditado, é a lei da selva, o mais forte sobrevive. Isso não é normal. Você percebe como o pecado nos desfigura a ponto de parecermos mais animais do que seres humanos. A gente é movido pelo que a gente sente. A gente é movido pelo nosso impulso, pelo nosso instinto. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou até lá. Nem que eu tenha que roubar, nem que eu tenha que pegar para mim. Eu vi ontem um vídeo de um pastor na internet que a irmã chegou para ele e falou assim: pastor, tem como o senhor orar pelo meu marido? E ela trouxe a foto. Irmão, não precisa trazer foto para mim não, tá? Se for para orar, eu não tenho óleo ungido. Chegou o irmão aqui, o Anderson, antes aí. Tem óleo ungido? Eu falei, aqui não tem óleo ungido não. Qualquer coisa vai lá no Carrefour, compra lá. No Extra, pode ser, onde você quiser. E aí essa irmã chegou para esse pastor e falou assim: pastor, ora aqui pelo meu marido. O pastor fez aquela oração bonita e tal. E aí o pastor assim, que ele sentiu de Deus de perguntar: mas por que a oração? Que ela falou assim: pastor, eu estou há tantos anos orando e tal pelo meu marido, e ora por ele. E aí o pastor sentiu de Deus, pergunta, por quê? Ela falou assim: por que, pastor? Há 5 anos atrás Deus me deu uma palavra e falou que ele seria o meu marido. Só que ele não ouviu e casou com outra. Tinha nada a ver, o cara não estava nem sabendo o que estava acontecendo. A pastor falou assim: é sério que ele é casado com outra, e você está querendo que eu oro para Deus separar ela, para ele casar com você? O pastor falou assim: eu acabei de fazer uma macumba e nem sabia. Mas irmão, vê se isso não é animalesco. Eu quero aquilo que é do outro. Eu não tenho problema em criar situações, artifícios, armadilhas. Eu não tenho problema de dar o bote quando for necessário para ter aquilo que é meu, aquilo ali é meu. A gente vive numa sociedade assim, sim ou não? De pessoas que estão dispostas a pisar, seja lá em quem for, para conseguir o que querem. Que estão dispostas a fazer, seja lá o que for, para terem aquilo que eles sempre sonharam ter. O sacrifício de Jesus, ele não apenas nos garante o perdão dos pecados, e não apenas nos restaura a comunhão com Deus, como o sacrifício de Jesus também nos resgata a nossa verdadeira humanidade. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 diz que o primeiro homem, Adão, ele era um ser vivente, mas o segundo homem, que é Cristo Jesus, o segundo Adão, que é Cristo Jesus, ele tornou-se espírito vivificante. Em outras palavras, se em Adão nós vemos a humanidade deformada por causa do pecado, em Cristo Jesus nós vemos a humanidade vivificada por Deus e pronta para viver aquilo que o Criador os fez para ser. Cristo não apenas nos salva, Ele também restaura o olhar que nós devemos ter para quem está do nosso lado, para quem anda com a gente, para quem caminha com a gente. Jesus não é apenas o nosso Salvador, Jesus ele é visto e ele é considerado, e ele é o homem perfeito, aquele que não pecou, aquele que pode ouvir a minha oração e a sua oração e compreender o que nós passamos, porque ele também enfrentou, ele também foi tentado, mas ele não pecou. Só Ele pode fazer isso, só Cristo Jesus pode nos restaurar a nossa humanidade, tirar essa deformação que o pecado trouxe, que nos faz parecer com animais, que nos faz parecer com coisas que Deus não assim criou, e nos trazer de volta a sermos imagem e semelhança do Criador. Essa semana, eu tive o rico privilégio de poder celebrar um casamento de um casal aqui da nossa igreja. E no momento da festa, a noiva foi fazer o discurso, né? E eu achei muito bonito, porque ela foi bem sincera, e ela contou um pouco da história do casal. E ela disse assim: olha pessoal, a gente fez de tudo para acontecer isso aqui.
A noiva até falou assim, olha, teve momentos que a gente teve que até vender trufa. Fora o nosso trabalho, a gente vendeu trufa para poder pagar tudo. E aí ela disse algo que me marcou. E aí ela disse algo que me tocou de uma forma e me marcou. Eu falei, eu preciso falar sobre isso. Porque ali falando da dificuldade que eles tiveram, falando do esforço que eles tiveram, ela virou para os convidados, e disse assim, aproveitem o dia de hoje. Aproveitem a festa, porque a gente fez tudo isso por vocês. A gente se esforçou, foi vender trufa, para que a gente tivesse essa festa. A gente fez por vocês, e a gente fez porque isso também era o nosso sonho. Eu achei magnífico ela falar isso. A gente voltou no carro, ali, Fernão Dias, Dutra, falando sobre isso. Porque muitas vezes nós vivemos tão no automático, irmãos. Muitas vezes nós vivemos tão no automático, tão centrados em nós mesmos, que nós não somos capazes de enxergar o esforço do outro. Que nós não somos capazes de enxergar o sonho do outro. Que nós não somos capazes de enxergar o sentimento do outro. Está lá o casal, se matou, fez aquilo que podia para fazer aquela festa. Aí a pessoa fala assim, quer saber, vamos chegar atrasado mesmo. Quer saber, quebra as coisas aí mesmo. A gente age assim. Porque a gente não está nem aí para o sentimento do outro. A gente ignora o sonho do outro. Só você sonha, né? Só você que batalha. Só você que tem dificuldades. O outro não. Para todo mundo o resto é fácil. Para mim, Alex, é tudo mais difícil. Nós olhamos para o nosso próprio conforto, aceitamos a nossa própria opinião e nós só queremos aquilo que é fácil para nós mesmos. Essa é a deformação que o pecado nos trouxe. Nós não conseguimos olhar e enxergar qualquer outra pessoa a não ser de nós mesmos. O pecado nos trouxe essa deformação. Estamos reunidos em muitos aqui. Finalmente estamos participando da primeira ceia do ano, mas você não enxerga ninguém nessa igreja, apenas você. Você viu? É que o pastor está falando para mim isso. Não, irmão, estou falando para todo mundo. Depois você lê aqui, não coloquei seu nome. Não, é porque eu senti, hein? Eu falo já para os líderes, já falei para os líderes, a gente tem um grupo exatamente da galera que prega, eu sempre falo, toda indireta é indireta para qualquer um, serve para qualquer pessoa. Você tem que aprender a falar de maneira direta. E se eu tiver que falar alguma coisa contigo, eu vou te chamar pelo menos no WhatsApp e mandar um áudio de 6 minutos. Minimamente. Só para começar. Fica tranquilo. Mas a gente entra e a gente pensa que não, isso aqui é uma indireta para mim, porque é só para mim, o culto está acontecendo para mim. Reuniu todo mundo aqui. Não, para, o pecado faz isso com você. Faz você enxergar que o mundo existe por causa de você, que você é o ponto fraco de Deus. Eu precisava começar com essa também. Quem pegou, pegou. Quem não pegar, graças a Deus, você não tem muito tempo de internet, irmão. O pecado nos deforma, o pecado nos afasta, o pecado nos isola. Eu falei exatamente sobre isso no casamento. Deus, Ele vê a solidão do homem e Ele dá um jeito na solidão. Ele cria a mulher. Homem e mulher agora são um. O que acontece em Gênesis 3? Quando o homem peca, quando a mulher peca, eles se escondem. Ali já começa o homem falando assim, não, o problema é a mulher que o Senhor me deu. Pronto, o pecado faz isso. O pecado nos afasta, o pecado nos deforma. A verdade é que se preocupar com o outro, trabalhar na restauração de quem caiu, ter uma visão correta de si, e levarmos os fardos pesados das outras pessoas, como eu disse, não é uma atitude natural de nós mesmos. Tudo isso é fruto da redenção. Você só pode fazer essas coisas, não porque você é uma alma caridosa e bondosa, não, você só pode fazer essas coisas porque Cristo Jesus, Ele veio, Ele viveu, Ele morreu, Ele sofreu por nós, para que hoje nós pudéssemos fazer isso. Em Cristo nós somos capacitados, em Cristo nós somos resgatados, e somos formados novamente, é uma nova criação. Cristo nos tira do lugar que nós enxergamos a nós mesmos, e nos devolve a capacidade de enxergar o outro. Por isso, quando eu digo hoje, seja humano, por isso que a primeira
palavra, a primeira pregação, a palavra de ordem para esse ano, a primeira, porque ainda tem mais duas, é seja humano. Eu não estou falando aqui de ser educado, eu não estou falando de ser gentil, eu não estou falando de boas maneiras, não, irmãos, eu estou falando de viver a partir da obra de Cristo, como alguém que foi restaurada a sua humanidade, alguém que por causa de Cristo Jesus agora é capaz de amar, agora é capaz de considerar, agora é capaz de respeitar, agora é capaz de tratar as pessoas como Cristo assim o fez. Em Cristo nós podemos fazer isso. Não tente fazer sozinho. Não é pela força do seu braço que você é alguém bom. Você não é capacitado, não. Você precisa do poder que vem do alto. Você precisa do sangue de Jesus. Você precisa ser a habitação do Espírito Santo. A primeira mensagem desse ano é exatamente um alinhamento àquilo que Deus espera dos seus filhos, e que também nós podemos ver como exemplo na pessoa de Jesus. Seja humano, seja de verdade, irmão, seja de carne e osso. Para de viver essa mentira como se você fosse um super-herói da fé. Você não é, eu não sou. Pare de esperar que os outros sejam. Não, você não é, por que os outros seriam? Vamos viver o Evangelho de verdade. Como o Evangelho nos enxerga e como o Evangelho nos trata. Essa é a síntese, essa é a essência da mensagem de Cristo Jesus para as nossas vidas, para o nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Se coloca de pé no seu lugar.